Olá, gente querida. Bom dia a todos, na paz do Senhor Jesus. Como vocês estão? Hoje, dia 2 de maio de 2021, nós vamos dar início à nossa aula da Escola Bíblica Dominical e eu, com enorme prazer, quero falar com vocês hoje a respeito da importância da ceia do Senhor. É claro que este é um assunto já conhecido de todos vocês. Eu sei que isso é muito claro para a maioria, pelo menos, mas é bem verdade que ainda tem pessoas em nosso meio que conhecem, tem uma experiência de ver os outros participando da ceia do Senhor, mas não tem um entendimento completo e talvez necessário sobre a ceia do Senhor. E por isso eu gostaria de falar com vocês e também tirar aqui alguns misticismos, vamos por assim dizer, a respeito da ceia do Senhor, né? Eu queria, antes de iniciar aqui, de repente perguntar para você se você sabe o que é a ceia do Senhor, o que ela significa, né? O que é a Santa Ceia? A gente usa o termo Santa Ceia. A Bíblia, na verdade, ela não tem nenhuma conotação, ou pelo menos não tem o termo específico de Santa Ceia. O termo Santa Ceia fomos nós que colocamos. Mas por que chamamos então de Santa Ceia? Veja bem, a Bíblia ela define a ceia do Senhor, ela tem 5 expressões para esse ritual, vamos assim dizer. Ela diz a ceia do Senhor, o cálice do Senhor, o partir do pão, mesa do Senhor e cálice sagrado. Ela usa esses termos para mencionar a ceia ou o ato ali que Jesus realizou antes da sua crucificação. Então, na verdade, nós é que chamamos de Santa Ceia. E chamamos assim porque, na verdade, santa é algo separado, é algo específico, é algo que foi ali reservado para Deus. E a ceia do Senhor, nós a chamamos de santa em um ato de reverência, em um ato de devoção, em um ato que foi dito por Jesus que a gente deveria, então, fazer em memória dele e com toda reverência e respeito. Nós fazemos isso. Mas além de participar da ceia, por estar fazendo memória da morte e crucificação de Jesus, existem outras questões que se fazem necessário para a gente poder, então, participar da ceia. E é por isso que eu queria falar com vocês. Então, eu queria que você ficasse com a pergunta aí de início, o que é a ceia, né? O que simboliza o pão, o que simboliza o vinho. Se você, de repente, puder citar aí uma das lições doutrinárias, nós vamos falar aqui. Guarda essa pergunta aí. Descreva também o elemento profético da Santa Ceia, da Ceia do Senhor. Por que nós fazemos isso? Então, nós vamos iniciar aqui lendo um texto que encontra-se lá na primeira carta que Paulo escreve à igreja de Corinto, no capítulo de número 11 e o versículo de número 26. Esse é o texto chave deste assunto de hoje, né? Que Jesus disse assim: porque todas as vezes que vocês comerem este pão e beberem este cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Esse texto de 1 de Coríntios, capítulo 11, versículo 26, é o texto base, é o texto áureo da nossa lição. Eu não sei, talvez vocês não tenham isso. Eu tive durante muito tempo muitas dúvidas a respeito da ceia do Senhor. E tive ela, por exemplo, como nós fomos ensinados. Se você pecou, você não pode participar da ceia do Senhor. Acho que você já viveu essa experiência. Quantas vezes, responda para você mesmo, quantas vezes você deixou de participar da ceia do Senhor, do cálice sagrado, do partir do pão, da mesa do Senhor? Olha só que incrível que é a mesa do Senhor. O que você vai participar? Você vai participar da mesa do Senhor. E quantas vezes você deixou de participar da mesa do Senhor porque no decorrer dos 30 dias que antecede a ceia,
você fez algo que você se julga indigno de participar da mesa do Senhor, né? Porque a gente foi ensinado assim: se você pecou, não sei. Bom, considerando então esse pensamento, quem é que pode cear? Quem é que pode participar da mesa do Senhor? Porque todos nós pecamos. Pecamos por palavras, pecamos por ações, pecamos por pensamentos, pecamos por visualizações, pecamos de muitas formas no decorrer de 30 dias. Seria, de certa forma, insano dizer que alguém durante 30 dias não cometeu nada de errado. Então, se a gente pensar, se a gente levar o pé da letra, ninguém pode cear. Porque quem é que não peca? Né? Quem não comete pecado? Quem nunca participou de pecado? Aliás, foi por isso que Jesus Cristo veio morrer na cruz do Calvário. Porque todos nós pecamos. Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então, a ceia, a gente vai entender mais na frente, que a nossa participação do corpo de Cristo, do sangue de Cristo, o sangue que nos purifica de todo pecado, é Ele que nos dá vida, é Ele que nos dá esperança, é Ele que perdoa o nosso pecado, né? Então eu quero ler aqui o texto que fala exatamente, né, da ceia do Senhor. Uma verdade sobre a ceia é que a ceia, ela não é um mero símbolo, ela é um memorial da morte de Cristo por nós. E ainda mais do que isso, ela é um alerta sobre a vinda de Jesus Cristo. Você observa que durante a ministração da ceia, quando Jesus estava ali com seus discípulos, ele disse assim: anunciai a minha morte até que eu venha. Então nós estamos aqui falando sobre uma profecia a respeito da volta de Jesus. Isso é tremendo. Então o texto de Coríntios é muito conhecido, mas eu quero aqui tornar ele conhecido de todos, né? Talvez alguém que esteja vendo este vídeo não tenha esse conhecimento. Então, na primeira carta que Paulo escreve à igreja de Coríntios, no capítulo 11 e o versículo de número 32, está escrito o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. E semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isso todas as vezes que vocês beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que vocês comerem este pão e beberem este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados como o mundo. Esse texto aqui, ele traz, além do ensinamento do que Jesus está querendo dizer, tratando propriamente do memorial que deveria ser feito a partir de então, ele traz algumas verdades que são incríveis. Ele diz assim: olha, tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vocês. Façam isso em memória de mim. Lembrem-se de mim. E semelhantemente também, da mesma forma que ele pegou o pão e disse: o pão é o meu corpo, ele pega o cálice e diz: tomem, isto é o meu sangue, que foi, este sangue aqui é o cálice do Novo Testamento. O que nós fazemos a partir de agora, deste momento que Jesus está ali ministrando aquele suco de uva, aquele vinho, e dizendo que ao seu sangue ele estabelece uma nova aliança. Vai fazer isso, ele diz: este é o cálice, este cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Escreve uma nova história a partir dali.
a justificação do pecado através do sangue de Jesus Cristo, porque até então, anteriormente, era feito através da morte de um animal, de um cordeiro, né, que era sacrificado ali, tinha o seu sangue derramado e expiava o pecado, reparava a culpa do pecador, da pessoa que tinha cometido aqueles atos que eram contra Deus. Então, até então era feito dessa forma, e Jesus, quando ele oferece o seu sangue, ele diz assim: este é um novo testamento, a partir de agora chega de sacrifícios. Eu vou me sacrificar no lugar de vocês. Eu vou reparar o pecado, a culpa de vocês. Eu vou estar tirando ela com o meu sangue. Então, aí ele diz também: porque todas as vezes que vocês comerem este pão e beber este cálice, vocês anunciam a minha morte até que eu venha. Então, quando nós fazemos isso mensalmente, nós participamos da ceia do Senhor, nós estamos ali fazendo uma demonstração da nossa fé e esperança que Jesus Cristo prometeu que voltaria para nos buscar. Diz outro ponto aqui nesse texto, diz assim: portanto, qualquer que comer... o versículo 27. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Aqui tem um ponto interessante, porque portanto, qualquer que comer o pão e beber o cálice será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Talvez esse texto tenha sido o que fez com que muitas pessoas durante toda a nossa história tenham se afastado da mesa do Senhor, não participado da ceia do Senhor, por se acharem digno. Talvez a pessoa, sei lá, esse mês eu menti, eu disse uma mentira, o que é pecado. Mentira é pecado, ok. Eu me disse uma mentira e por isso não vou ceiar este mês. E aí a pessoa se sentiu indigna. A indignidade, ou o tornar-se indigno aqui, não está relacionado aos nossos atos. Os nossos atos, os nossos pecados, eles na verdade devem ser... a gente deve se arrepender pelos nossos erros, pela nossa maldade, por aquilo que fazemos de mal, isso é pecado. Mas a indignidade aqui está daqueles que não são dignos. Eles não são, não estão, não são dignos. Porque se não são dignos, nós nunca somos dignos. Nunca somos. Mas estar digno, aí é outra questão, é a questão de posicionamento. E como eu faço isso? Eu sou digno de participar da mesa do Senhor a partir do momento que eu confesso Jesus Cristo como Senhor da minha vida. Eu testifico isso através do novo nascimento, que é o batismo nas águas, né? Eu me batismo testificando que eu creio em Jesus Cristo, e aí eu participo da ceia do Senhor, porque agora eu faço parte. A ceia do Senhor é uma questão de fé, nós praticamos ela como um ato de fé, e isso ela é testificada através do novo nascimento, que é o batismo nas águas. Então, quando você confessa isso, quando você confessa essa fé testificando com o novo nascimento, você se torna então digno. Você passa a ser digno. Indigno não está relacionado diretamente aos nossos atos, né? Até porque quando você peca, você diz assim: não, esse mês eu não vou cear porque eu cometi pecado, eu não posso cear. Aí passa a ceia e o próximo mês você pode cear? Seria isso? Então, entende que você, quando você toma a decisão de não cear porque você pecou, você está dando um prazo de validade para o seu pecado. Era como se passasse 30 dias o teu pecado expirasse. Não dependesse de arrependimento para que você pudesse, então, se tornar digno da ceia do Senhor. Então, observa aqui, quando eu cometo um pecado, eu olho para a ceia e digo: não posso participar da ceia, eu estou dizendo assim: o meu pecado tem prazo de validade. Em 30 dias ele expira, na próxima ceia eu estou apto a cear. E não é isso. A Bíblia, quando diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, olha, observem a perfeição do texto. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, vírgula, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Observe que a Bíblia não diz: examine-se o homem a si mesmo, e se ele observar que há pecado em si, não coma deste pão, não beba, se abstenha.
né? Não há nenhuma reserva quanto a isso. A Bíblia, muito pelo contrário. A Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo, reconheça o seu estado natural de pecador, reconheça os seus atos, as suas fraquezas. Quando você faz isso, quando você se consterna desse jeito, você olha para dentro de você, enxerga a sua condição natural de pecador, e aí você reconhece em Jesus o poder redentor para o seu pecado. Aí a Bíblia diz assim: e assim coma deste pão e beba deste cálice, participe disso. O sangue de Jesus Cristo, ele foi derramado pelo pecador, não foi por santos, foi pelos pecadores, por aqueles que haviam pecado, né? Foi para expiar o pecado, foi para tirar o pecado, para afastar o pecado. Então, você observa que é exatamente as pessoas que estão em pecado, que são pecadoras, que carecem do sangue de Jesus Cristo. Então, a gente segue aqui. Eu quero falar também sobre a palavra-chave que tem neste assunto, é o memorial. É a Santa Ceia, ou a Ceia do Senhor, o Cálice do Senhor, a Mesa do Senhor, ela é um memorial. A Ceia do Senhor, ela é um ato de suma importância na nossa vida, na vida de qualquer pessoa cristã, não apenas na vida do povo evangélico, mas na vida daqueles que creem em Deus, né? Ela não é um símbolo, não é um mero símbolo, mas ela é uma das verdades centrais da nossa fé. A Santa Ceia, embora ela lembra a paixão e a morte de Cristo, em nosso lugar, tendo em vista as suas verdades bíblicas, teológicas, cabe-nos tomar assento à mesa do Senhor. Coisa linda, né? Com solenidade e redobrada reverência. E fazemos isso com reverência. Essa reverência, ela desculpe, ela é necessária porque nós estamos falando de um memorial. E quando nós falamos de um memorial, nós estamos falando de algo que aconteceu, de algo que já foi realizado. E quando a gente pensa assim, a gente começa a olhar então para a nossa vida. A Bíblia afirma que Paulo recebeu o ensino da Santa Ceia diretamente do Senhor, porque eu recebi do Senhor, é o que ele diz, né? O que também vos ensinei. Provavelmente isso tenha sido durante os 3 anos que ele esteve a sós com Deus na Arábia, sobre quais a Bíblia ela não relata profundamente, mas tem uma menção em Gálatas capítulo 1, versículo 11, 12, 15 e 17. São 2 ordenanças que a igreja cristã no ministério terreno aqui precisam cumprir, né? Então, essas ordenanças são o batismo nas águas, que é testificar da morte, que é testificar a nossa fé em Jesus Cristo ali, participando do novo nascimento, morte, sepultamento, e a ceia do Senhor que foi instituída, e Jesus disse: fazer isso em memória de mim. O batismo, ele é dito quando Jesus diz: vocês devem ir batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batizando essas pessoas. E essas pessoas, elas seriam ali batizadas, e essa seria a testificação, ou estariam testificando, melhor dizendo, da sua fé em Cristo Jesus. Então essas 2 ordenanças, o batismo nas águas e a ceia do Senhor, elas perduram. São, na verdade, no rito, no ritual cristão, as duas únicas ordenanças que permanecem, né? Nós tínhamos antes no Antigo Testamento, que eram oferecer ou sacrifício, oferta de sacrifícios, oferta de manjares, oferecer o cordeiro por expiação dos pecados, oferta de gratidão. Então todo esse ritual ele cai por terra quando Jesus ele vem e se oferece. Então permanece apenas dessas ordenanças, desses rituais, o batismo nas águas e a ceia do Senhor. Então a definição e designação à ceia é uma ordenança da igreja instituída por Jesus na noite em que ele foi traído, né? E na Bíblia ela é chamada de ceia do Senhor, isso nós já lemos o texto, e comunhão do corpo e sangue de Cristo. Tem um ponto interessante que é a ordenança ao sacramento. A ceia do Senhor é conhecida pelo povo evangélico, né, por nós, como ordenança por constituir-se uma ordem dada por Cristo aos apóstolos. Os católicos romanos e
e outros do protestantismo costumam denominá-la como sacramento. Algumas pessoas em algumas religiões chamam de sacramento, né? Os elementos da ceia são o pão e o vinho, e respectivamente o pão representando o corpo de Cristo e o vinho representando o sangue de Jesus. O pão, por ser este alimento o símbolo da vida de Jesus, ele identificou assim, e a gente lembra muito bem quando ele se apresenta aos seus discípulos e ao povo dizendo assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então o pão, por ser este alimento o símbolo da vida de Jesus, Jesus assim identificou-se aos seus discípulos: eu sou o pão da vida, né? Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Isso está em João capítulo 6, versículo de número 35. Por conseguinte, quando o pão é partido na celebração da ceia, vem-nos à memória o sacrifício vicário de Jesus, através do qual ele entregou a sua vida em resgate da humanidade, caída e escravizada pelo pecado. E o vinho, por sua vez, o vinho identificado na Bíblia como fruto da vide e cálice do Senhor. O vinho na ceia nos lembra o sangue de Cristo vertido na cruz para remir a todos os filhos de Adão, sabendo que não foi com coisa corruptível, como prata ou ouro, que fostes comprado, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Portanto, o pão e o vinho são basicamente o memorial do Calvário. Então, aqui o pão, como nós falamos, Jesus se apresentou aos seus discípulos como o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu. E Jesus como o vinho, o vinho na verdade é representado aqui como o fruto da vide. E aí Jesus também em um determinado momento ele se apresenta dizendo assim: eu sou a videira verdadeira. A videira é a que produz o fruto, né? O vinho que vem da uva. Então, produz o vinho. Então, Jesus, a videira verdadeira, e a sua essência é o que repara o pecado, que é o seu sangue, representado, então, no momento da ceia, como o vinho, o cálice que nós tomamos, né? Existe alguns pensamentos a respeito do vinho, né? Bom, aqui é que a gente normalmente na ceia a gente toma o suco da uva, a essência da uva, a essência pura da uva é o suco, não é o vinho. O vinho é a transformação do que a uva produziu. Então, quando a gente pensa assim, mas fala vinho, e por que a gente não ceia com vinho? Porque o vinho, ele passa por um estado de transformação para se tornar vinho, e de fermentação que envolve outro aspecto que já não é mais a essência pura da uva. A essência pura da uva é o suco de uva puro, limpo, sem transformação. E aí o sangue de Jesus Cristo, ele é puro, sem transformação. Ele é reparador por ser puro. Então a gente não ceia com vinho por uma questão óbvia, né? O vinho, na verdade, quando você pensa em tomar vinho, veja bem, o vinho tem o teor de álcool. Se eu, por exemplo, tomar uma taça de vinho e pegar o carro, sair dirigindo, e a polícia me parar e fizerem o teste do bafômetro, acho que vai dar ruim. Eu vou ser enquadrado por estar alcoolizado. Eu vou estar violando uma das leis de trânsito mais pesadas, que é dirigir embriagado. Se não me falha a memória, é crime inafiançável, porque você não pode dirigir. Existe, é claro que a legislação ela tem brechas, inúmeras brechas, né, que são as chamadas emendas que abrem precedente. Não quero entrar no X da questão, mas que de qualquer forma o vinho ele ludibria o pensamento, ele altera o pensamento, altera a composição do homem, e aí ele infringe as leis humanas, por exemplo. Isso eu estou falando humanamente, uma questão apenas de legislação, né, que dirá as coisas sagradas. Então,
o Jesus, quando se coloca como videira verdadeira, e a videira produz ali o seu fruto, que traz na sua essência o suco da uva. Por isso nós ceiamos então com o suco da uva. Então algumas lições, eu tinha falado sobre lições doutrinárias, né, da ceia do Senhor, e aí vamos ver algumas delas, né, que foram aqui colocadas por Jesus. Primeiro é que a ceia é um mandamento do Senhor. Ele ordenou 2 vezes: fazer isso em memória de mim. É um memorial divino, porque é em memória do Cristo que seria crucificado. É um memorial da morte do Cordeiro de Deus em nosso lugar. Como tal, a ceia, ela comemora algo já realizado. E aí a gente percebe isso, que na nossa sociedade, um governo, uma instituição, tem os seus memoriais e o que eles estimam e honram e perseveram nesse memorial. Por exemplo, nós tivemos o dia de Tiradentes, e neste memorial que se comemora pelos feitos que este homem realizou, então se mantém até hoje as celebrações, não propriamente espiritual, mas se mantém viva esse memorial, né? E as pessoas fazem isso todos os anos. A gente é um feriado, inclusive, para em memória desse Tiradentes. Então, assim como as pessoas têm o seu memorial e elas fazem as suas devoções a certos memoriais, né, como o dia de algum santo católico, né? Não há aqui nenhuma crítica, por favor, não me interpretem mal, só estou constatando aqui um fato, né, que assim como o memorial que tem sobre alguns santos católicos, a ceia também é um memorial, mas ela é o memorial, porque ela traz à nossa memória o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. Então, assim como na sociedade o governo, o povo, as instituições particulares têm os seus memoriais, os quais eles estimam e honram e perseveram, nós temos muito mais razão, dever, direito e prazer, né, de sempre participar da ceia do Senhor, porque ela é o grande memorial da nossa vida, da nossa fé, daquilo que nos mantém acesos, né, a respeito de Jesus. Então, ela também é uma profecia a respeito da volta de Jesus, anunciar a morte do Senhor até que venha. A igreja, ao celebrar a ceia do Senhor, está também anunciando a todos a sua vinda. E digo-vos que desde agora não beberei, essas são as palavras de Jesus, não beberei do fruto da vide até o dia em que beba de novo com vocês no reino de Deus. Então, além do sacrifício expiatório que perdoa nosso pecado, a participação da ceia do Senhor também é um ato de profecia, de profetizar que Jesus Cristo vai voltar. Ele diz assim: eu nunca mais participarei deste momento com vocês sem que ele se cumpra presencialmente com vocês no reino de Deus. Então aqui é uma profecia dizendo que ele vai voltar para nos buscar, para então cumprir isso que ele está dizendo, que ela será no reino de Deus. Deve ser precedida de autoexame, né, do participante, e trata-se do auto-julgamento do cristão diante de Deus. Então aqui o julgamento não é, quando nós nos autoexaminamos no momento da ceia, não é um julgamento de condenação, mas um julgamento de necessidade, de quão necessário é estar à mesa do Senhor e prover do alimento e participar do alimento que Ele está provendo para nós. Quando nós participamos da mesa do Senhor, nós estamos ali, nos sentando à mesa e dizendo assim: eu estou reatando a amizade que existe entre eu e Deus. Quando eu deixo de cear, eu estou dizendo que não há amizade entre eu e Deus, que foi rompida a amizade. Nós quebramos e por isso eu não posso estar à mesa do Senhor. Então, veja, observe como é importante você participar da mesa do Senhor. Quando você participa dessa mesa,
eu vi uma vez, eu achei muito interessante a forma como foi colocado, era que ah, quando você, usar um exemplo claro, um inimigo seu, uma pessoa que zomba de você, que te calunia, que te odeia, que faz todo o mal contra você, é digno de entrar na tua casa, sentar na sua mesa e participar do alimento que você põe na sua mesa? Essa pessoa é digna? Não, ela não é. Ela não faz isso. E por que não faz isso? Porque não existe amizade entre vocês, não existe vínculo entre vocês, não existe comunhão entre vocês. Nós seríamos assim. Entretanto, Jesus nos chamou para participar da sua mesa com Ele. Ele diz assim: eu quero que haja comunhão entre você e eu, amizade. Quando nós nos sentamos, nós sempre violamos a vontade de Deus, nós sempre rompemos aqui o vínculo de comunhão com Cristo, pelos nossos erros, pelas nossas falhas, pelas nossas palavras, como nós já disse, pelos nossos pensamentos, nós sempre quebramos este vínculo. Mas quando nós nos sentamos à mesa, está havendo ali a declaração de que nós reatamos a aliança, que nós reatamos o vínculo, que nós reatamos a comunhão. Então nós participamos da mesa do Senhor, porque Ele nunca diz: vocês não vão sentar à minha mesa. A Bíblia nunca usa esse termo. Pelo contrário, a chamada de Jesus é: vinde a mim, todos vocês pecadores que estão cansados, sobrecarregados, e eu vou tirar o peso que está sobre vocês. Então, a ceia do Senhor, ela reata ali a amizade que existe entre o homem e Deus, entre essa comunhão que existe entre o homem e Deus. Então, por isso que esse autoexame ele não é um julgamento condenatório, mas é um exame de consciência, de olhar para dentro de você, enxergar todas as suas fraquezas, todos os seus erros, todas as suas maldades, e olhar para Jesus com o desejo de te perdoar, e você saber que Ele te perdoa. Você olha para dentro de você, faz esse exame, e aí a Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo, e assim como você é, se examinou, reconheceu o seu estado natural de pecador, coma deste pão e beba deste cálice. Graças a Deus por esse ato tão maravilhoso de Jesus, que se fosse pela nossa consciência, pelo nosso julgamento, por aquilo que nós achamos, ninguém poderia sentar à mesa do Senhor. Observe isso, ninguém poderia sentar à mesa do Senhor e participar do sangue do corpo de Cristo. Ninguém seria digno, ninguém jamais poderia sentar à mesa dele, mas pelo ato sacrificial de Jesus na cruz do Calvário, coma deste pão e beba deste cálice, participe da mesa que o Senhor preparou para você. Isso é incrível, incrível. Não dá para explicar isso com maior clareza, senão por bondade de Deus, amizade, carinho, paternidade. Amém? Bom, a ceia do Senhor e o discernimento espiritual do crente. Participar da ceia sem discernir o corpo do Senhor é ter os santos elementos da ceia como coisas comuns e não como emblemas do corpo e do sangue de Cristo. Então aqui neste autoexame, quando você participa, você precisa discernir isso. Você está pegando ali o alimento simbólico, o pão e o cálice, que representa o corpo e o sangue de Cristo, o corpo moído, esmagado, como disse Isaías no capítulo 53, esmagado por causa da minha culpa. Este reconhecimento é importantíssimo, o corpo que foi esmagado por causa dos meus pecados e o sangue que foi vertido para limpar-me de toda iniquidade, para me purificar de todo o pecado. A Bíblia diz isso: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então a gente precisa participar do momento da ceia não como um momento comum, como um culto comum. Se tem um culto que o cristão não pode, jamais deveria deixar de participar:
a não ser por uma impossibilidade, por algo que realmente impossibilite a sua participação. Se tem um culto que não pode faltar, é a ceia do Senhor. Porque quando nós vamos à ceia do Senhor, mais do que participar da comunhão com os irmãos, nós estamos participando e falando que a amizade entre eu e Deus, entre todo um mês de falha que eu tive, a amizade foi reatada, foi refeita. Quando eu participo da ceia, eu estou dizendo, sim, Senhor, eu estou aqui novamente. Eu estou declarando em um ato ali de fé que eu creio, eu espero. No momento da ceia, Jesus está olhando para nós e está dizendo, eles estão esperando por mim. Eles estão esperando que eu volte, porque é isso que nós declaramos. Nós participamos da ceia, fazendo este memorial, dizendo assim, até que o Senhor volte para nos buscar. Então, neste momento, Jesus está vendo que o nosso ato de fé, Ele está vendo em nós, que nós estamos esperando pela sua volta. Ora, vem, Senhor Jesus. A Santa Ceia é um momento de gratidão a Deus. Na ceia do Senhor, todo crente deve ser agradecido e, tendo dado graças, como diz a Bíblia, partiu. E todos os registros da ceia, em todos os registros da ceia, nós vemos ação de graças a Deus. A Santa Ceia é para os discípulos do Senhor. Conforme Lucas capítulo 2, versículo 14, Jesus lavou apenas aos 12 para a mesa da Páscoa, seguida da ceia do Senhor. Se a ceia fosse para qualquer um, ele teria chamado a todos, sem distinção. A ceia do Senhor é apenas para aqueles que confessaram, como nós falamos aqui, confessaram a Cristo como seu Senhor. Não faz sentido uma pessoa que não confessou Jesus como seu Senhor participar da ceia, porque, como já disse atrás, ela é um ato de fé. E se você não confessou Jesus Cristo como Senhor, se você não testificou isso através do novo nascimento, que é o batismo nas águas, não faz sentido. Por isso que Jesus chama os seus discípulos para participarem daquela ceia, porque eles testificaram da sua conversão a Cristo. Eles haviam sido ali batizados já nas águas, e essa testificação foi diante ali de todos no Rio Jordão, assim como Jesus foi batizado, e então eles participam da ceia. Por isso que a ceia é apenas para pessoas batizadas. Hoje apenas na nossa igreja, por exemplo, né, em outras igrejas não, por inúmeras questões, mas biblicamente participamos da ceia apenas pessoas que foram batizadas nas águas, né? E no batismo por imersão, né? Quando você é totalmente colocado dentro da água, na simbologia toda, isso é para um outro momento, para um discipulado de batismo, pode ser aprofundado nesse detalhe. Então, aqui nós ceiamos apenas as pessoas que são batizadas. E isso é explicado em todos os cultos nossos. O pastor faz questão de deixar claro que você que é batizado pode participar, né? Está em comunhão com a sua igreja, com o seu ministério, participa do corpo de Cristo. É um momento de profunda e solene devoção e louvor a Deus. E tendo cantado o hino, é incrível esse momento que Jesus, à sombra da cruz, próximo de ser crucificado, próximo de ser entregue para ser morto, torturado, ele canta um hino de louvor a Deus. Olha, no momento da ceia, eles tendo cantado um hino, à sombra da cruz, Jesus vai cear com seus discípulos e diz, como eu desejei fazer isso com vocês hoje. É incrível este momento, é magnífico, é esplêndido. A ceia, ela é um alimento espiritual. Toda ceia destina-se a alimentar. Devemos participar desse santo memorial convictos pela fé e esperança de que seremos novamente alimentados espiritualmente. Então, quando passa um mês e nós ceamos, isso acontece para que durante um mês, não é um mês que a gente vai ter um mês de prosperidade, um mês disso. A ceia, ela não é garantia de bênçãos materiais futuras. Ela é um alimento espiritual. É a certeza de que durante 30 dias você está declarando ali até a próxima ceia que você estará esperando por Jesus Cristo até que Ele venha. Você está anunciando a morte dele e aguardando a sua volta. Então ela é um alimento espiritual, né?
A ceia é um mandamento, que já falamos aqui, um memorial, uma profecia a respeito da volta de Jesus, dizendo que estamos aguardando que ele venha. Eu espero que você tenha compreendido, né, as perguntas que nós fizemos aí no início, o que é a ceia. A ceia, ela é uma ordenança da igreja, instituída por Jesus na noite que ele foi traído lá. O que simboliza o pão simboliza o corpo de Cristo, isso é um ponto muito óbvio. O vinho, o que simboliza o vinho simboliza o sangue vertido na cruz do Calvário. E há aquelas lições doutrinárias que falamos, se você lembra no início aí, é um mandamento do Senhor, um memorial divino e uma profecia a respeito da volta de Jesus. Essas são as 3 lições doutrinárias que nós tiramos da Santa Ceia. É um mandamento do Senhor Jesus, fazer isso em memória de mim, memorial divino, porque é memória do próprio Cristo, e uma profecia a respeito da volta de Jesus, né? Que ele diz assim: quando vocês fizerem isso, façam isso até que eu venha. E se a gente precisar descrever aqui um elemento profético da ceia do Senhor, eu quero aqui ver a igreja, ao celebrar a ceia do Senhor, está anunciando a volta, está anunciando que Jesus voltará, né? Foi como nós já dissemos aqui no início. Então esse é um elemento profético da ceia do Senhor, anunciando a volta dele. Ele voltará. Quando a Bíblia diz assim, anunciai a minha morte até que eu venha, Jesus deixa uma profecia, uma certeza inabalável. Eu voltarei. Amém? Eu espero que você tenha entendido, que você tenha compreendido aqui, e deixar para você uma palavra dizendo que não se afaste da mesa do Senhor. Não deixe de ceiar porque você pensou mal a respeito de alguém. Não deixe de participar da mesa do Cordeiro porque você mentiu, porque você fez uma coisa que não devia. Reconheça o seu estado natural de pecador. Reconheça, confesse ao Senhor Jesus os seus pecados. Confesse a Ele, que a Bíblia diz, Ele é fiel e justo para te perdoar. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo assim, não me batizei porque eu ainda tenho algumas coisas que eu preciso arrumar na minha vida. Se você pensar assim, você nunca estará apto a se batizar e participar da mesa do Senhor. Corra na primeira oportunidade que você tiver. Até acho que teremos batismo no final deste mês, dia 30 de maio, se não me falha a memória. Corra, aproveite essa oportunidade, jovem, você que está aí pensando se deve se batizar. Corra, desça às águas, testifique a sua fé em Jesus Cristo diante de todos e participe da mesa do Senhor. Naquele dia que da ceia, que você sentar para ceiar, o que você está fazendo não é apenas comendo um pão, bebendo cálice para cumprir um ritual. Você está participando da mesa do Senhor, a mesa que Jesus preparou, e você estará testificando e dizendo assim: Senhor, eu estou te aguardando. E Ele do céu estará do seu lado, onde você estiver, Ele estará te olhando e dizendo assim: Ele está esperando por mim. Amém? Deus abençoe você e a tua casa, a tua família, o teu lar, o teu trabalho, os teus estudos, a tua vida profissional, que sejam abençoadas em nome de Jesus Cristo. Eu quero aqui orar por você nesta manhã e pedir ao Senhor que te alcance, que ilumine os teus pensamentos, que abra a tua mente de forma que você possa compreender a palavra de Deus, de forma que você possa se entregar inteiramente para Jesus. Pai, nós te damos graças nesta manhã. Senhor, eu te agradeço por cada pessoa que esteja vendo este vídeo neste momento. Eu te peço sobre eles, Senhor, a tua graça, que o teu Santo Espírito o convença, Senhor. Que faça, Senhor, que ele tenha consciência dos seus pecados, que reconheça em ti, Senhor, o senhorio, a graça que vem de ti para a redenção dos nossos pecados. Pai, eu te peço, alcança eles, que o teu amor seja derramado sobre cada um deles, que eles possam provar quão grande é o teu amor por nós, que eles possam provar que a tua bondade sobre nós liberta-nos de todo pecado, que o teu sangue nos purifica de todo pecado e nos justifica, Senhor, que nos torna justo, Pai amado. Deus, em nome de Jesus, eu te peço sobre cada um deles e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, em nome do Senhor Jesus.